Bora lá. Pergunta é a seguinte, ó. Perante a lei, quem acusa tem que provar. Então, o guarda, que ele quis dizer o agente, né, tem que ter alguma coisa que prove que eu cometi a infração, né? Naquele caso, do agente que autua sem abordar, né? Viu lá o condutor cometendo irregularidade qualquer, vai lá e autua, né? E nesse caso aí, vale lembrar que o agente da autoridade de trânsito, ele tem o que a gente chama de presunção de legitimidade em seus atos, tá certo? Pelo Isso menos, aí pelo menos no trânsito, né? pelo menos no trânsito. Isso é um dos atributos, né, do ato administrativo, ou seja, a presunção de legitimidade. O que é isso, em outras palavras? O pessoal costuma chamar até popularmente de fé pública, né? A palavra dele, a alegação dele, aquilo que ele está dizendo ali, que ele está afirmando documentalmente no auto de infração, é verdade, porque ele representa o Estado, ou seja, pode ser um órgão de trânsito ali do município, representando o município, um órgão de trânsito do Estado representando o Estado, a PRF representando a União e por aí vai. Ele representa o Estado. Então, a alegação dele é verdadeira. Se ele está dizendo que viu você avançando no sinal vermelho, é verdade, você avançou no sinal vermelho. Você é que tem que provar o contrário. Como? Bom, você pode fazer uma defesa, questionar a materialidade do fato, ou seja, se houve a infração, ou você pode contestar o procedimento do agente, se o auto de infração está errado, foi preenchido corretamente, como um exemplo que nós já mencionamos, né? E aí você tem direito à defesa e tudo mais. Tem gente, quando eu falo isso, às vezes eu respondo lá uma pergunta ou outra sobre essa não é a primeira que me fazem, às vezes o camarada vira e diz assim, mas tudo bem, mas se o agente quiser, ele pode dizer que fui eu que avancei o sinal vermelho e boa sorte para mim, né? Em tese, sim, né? Mas a gente parte do pressuposto que o agente da autoridade de trânsito, como um servidor público, um agente público, está ali para fiscalizar o trânsito, prezando pela segurança viária, que ele só vai autuar quando ele realmente constatar o cometimento de uma infração de trânsito. A gente parte da ideia de que o agente não vai ali querer fazer justiça com a caneta ou querer castigar alguém porque achou você feio quando você passava de carro. Ele só vai autuar quando ele realmente constatar a infração. Então, a gente não precisa de prova nenhuma. Só precisa provar, entre aspas, nos casos expressamente previstos na lei. Quando a lei Vou dar estabelecer. um exemplo aqui, Gleides, para Muito facilitar a bom. compreensão do pessoal. Quer ver? Ó? O camarada estava lá empinando a motocicleta, empinando lá, fazendo malabarismo com a motocicleta. Ele está cometendo uma infração de trânsito pelo artigo 244, isso aí vai resultar em multa para ele, uma multinha gravíssima vezes 10. Ao mesmo tempo, ele está cometendo um crime previsto lá no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro. Olha que curioso. Para lavrar o auto de infração e aquilo virar uma multa, o policial não tem que provar nada. Basta ele ter visto. Agora, para ele apontar o crime lá do 308, aí ele tem que provar. Não é isso? Tem que reunir elementos ali que comprovem, né? A alegação dele é uma Exatamente. prova? Mesmo no âmbito criminal? Sim, mas é frágil, É fraco. né? É frágil. Aquilo ali pode ser contestado no curso de processo criminal. Aí Entendeu? você Então, diz, quando pô, diz respeito a crime, cara, aí quem acusa tem que provar. Agora, o quando diz ônus da respeito prova. à área administrativa, no trânsito, multas, infrações, aí o acusado é que tem que provar que não estava fazendo. Injusto ou não, mas ocorre aí a inversão do ônus da prova, né? E como eu disse, só para finalizar a questão, existem casos em que a própria lei prevê expressamente a necessidade de comprovação, né? Exemplo, excesso de velocidade. Bom, sem o radar não dá. Imagina a gente parado ali, o cara passa em alta velocidade, ele olha e diz, tá 68, né? Meu olho é de águia. Não vai, né? Você pega lá também, né, em outros casos, como por exemplo, a alcoolemia, né? Realmente a realização do teste. Vou colocar aqui que ele está com 0,39 miligramas de álcool. Não, tem que ter um equipamento, né? Então, assim, nos casos em que a lei estabelecer expressamente a necessidade de um dispositivo para comprovação da infração, como meio de prova, aí tudo bem. Mas nos demais casos, a alegação do agente por si só é suficiente para que haja autuação e a consequente punição, respeitando sempre o direito de defesa, contraditória e ampla defesa.